Me conta uma coisa, você tem um plano de independência financeira? Me acompanha aqui, ó. Você tem um plano de independência financeira? Não. Você tem ou não tem? Me conta, quem aqui tem um plano de independência financeira? Quando você pensa em independência financeira, você tem um plano ou não? Você não tem, você está tocando barco, está rezando, né? Tem uns que vendem almoço para comprar janta, como fala o ditado, está rezando para ganhar na loteria, fica torcendo para alguma coisa acontecer ou não? Você tem um plano, você sabe o que você está fazendo, no curto, médio e longo prazo, você já consegue vislumbrar um horizonte muito melhor. Como é que isso funciona? Como você quer alcançar a independência financeira se você não tem um plano? Né? Como é que você quer chegar num lugar se você não tem um mapa? Então, gente, primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: para você alcançar um plano de independência financeira, é fundamental você entender que alguns hábitos na sua vida vai ter que mudar. Porque quem falha em planejar, está planejando em falhar. Essa célebre frase, né, do jornalista Milor Fernandes, que eu adoro repetir, ela sintetiza muita coisa, pessoal. Muitas vezes a gente não chega no lugar onde a gente quer por falta de plano. Não é só por falta de problema, né, do governo ajudar, ou da nossa vida financeira, da nossa infância, dos parentes, também. Mas com certeza, aquele que cria um plano, eu vou contar um pouco sobre isso para vocês, ele se diferencia no meio da multidão. Entende? Você pode entrar na multidão, como eu falei na pílula hoje, viver se queixando, reclamando, ou você pode ser um ponto fora da curva e fazer a sua diferença, criando a diferença. Eu me lembro que muitas vezes na escola, quando eu ia estudar, tinha muitos alunos, colegas, que não queriam nada com a dureza, né? O pessoal vivia fazendo bagunça, reclamando, os professores às vezes não davam aula direito. Como eu queria aprender, né? E eu queria muito aprender, eu ia para a biblioteca. Quantas vezes eu fiz isso? Pegava 2, 3 livros, passava o final de semana estudando, sozinho, como autodidata, para aprender o que na sala de aula eu não tinha conseguido aprender por causa da bagunça dos alunos. Isso aconteceu muito, né? No ensino médio, mesmo na própria faculdade. E naquela época eu descobri exatamente que quem determina quem aprende ou não sou eu, tá entendendo? E não as outras pessoas. Então você tem que ter um plano para fazer as coisas mudarem. Então, independente do que está acontecendo na tua vida financeira, é fundamental você ter um plano de ação. E aí, gente, olha como uma coisa preocupante, pessoal. Você sabia que no Brasil, por incrível que pareça, menos de 5% dos brasileiros têm um plano para se aposentar? Você sabia que menos de 5% dos brasileiros, a gente, poupa para aposentadoria? Menos de 5% dos brasileiros pensam em aposentadoria? Olha que loucura, pessoal. Só para vocês terem um parâmetro, países como a Alemanha e outros países europeus chegam a ter uma taxa, né, gigante de 50% da população se preparando para a aposentadoria. O que isso quer dizer? Criando um planejamento para um dia se aposentar, guardando um dinheirinho para um dia se aposentar. Então, você vê como isso é muito sério, né? A maioria de nós ganha para gastar. Literalmente, a pessoa recebe e gasta. E não é só a gente que ganha pouco não, viu, pessoal? Tem muitas pessoas que têm um nível de endividamento elevado, mesmo ganhando muito. Porque a pessoa vive pelo status, ela quer mostrar para a sociedade, né? Alguma coisa que, enfim, que ela precisa, troca de carro, troca de roupa, faz viagem, financia coisas no cartão de crédito. Então, não é só as pessoas que têm necessidade porque ganham pouco, né? Tem muita gente que, infelizmente, mesmo tendo um bom salário e boas condições, se endividam também por não se planejar adequadamente. Então, assim, você tem uma série de fatores embutidos nisso. Só para vocês terem ideia, gente, a falta de conhecimento financeiro, ela é tão grave, ela é tão grande, mas tão grande, que vocês poderiam, né, como muitos brasileiros, olha para esses números aqui, ó. A Bolsa subiu 400% entre 2002 e 2008. Você tem noção do que é isso? 400%. Imóveis, em média, subiram 150% entre 2008 e 2012. Títulos públicos subiu mais de 100% em 2 anos. E a poupança, gente, onde a maioria das pessoas tem dinheiro, paga hoje 70% da Selic, que está 5%, mais TR. A poupança está pagando 3,5%, 3,75%. Olha que loucura! A poupança não paga nada, não tem nível de segurança superior a outros investimentos de renda fixa, e a maioria das pessoas ainda continua investindo na poupança. Olha o que a falta de informação, olha o que a falta de educação financeira faz com as pessoas. Entende? Muita gente trabalhadora, batalhadora, lutando para sobreviver, pagar suas contas, né? Cuidar dos seus filhos, investir na sua educação financeira, muitas vezes que é bom nada, gente.
Aí fica difícil. Então, o que acontece? Muitas vezes a nossa vida financeira não vai legal, não vai bem, não vai de mal a pior. Mas me explica esse mistério, né? Hoje, quando a gente olha na poupança, você tem mais ou menos 700 bilhões de reais investidos. Dados, né, recentes, quase 700 bilhões de reais investidos na poupança, sendo que você tem um nível de investimento na bolsa, de aplicação, infinitamente menor. A bolsa paga muito mais e tem muito menos brasileiros investindo na bolsa. Entende? Na própria mercado imobiliário, a gente tem um volume de negócio que diminuiu muito nos últimos anos, né, até pela própria questão da economia. Quer dizer, o que isso quer dizer na prática? O brasileiro não sabe investir. Nós não recebemos educação financeira na escola. A maioria de nós poderia usar o nosso dinheiro para investir melhor. Só para você ter ideia, com 100 reais, gente. 100 reais, você podia estar investindo. Você vê assim, olha, com 100 reais, você podia estar comprando um fundo imobiliário, uns 100 reais você podia estar comprando uma ação. Então as pessoas não investem, não é porque elas não têm dinheiro, elas não investem porque elas não sabem, porque elas não têm informação segura, entende? Porque elas se sentem inseguras pela falta de informação. E é isso que eu quero mudar com você. É exatamente esse o comprometimento que eu tenho com a nosso trabalho aqui na área financeira. Quem nos conhece há muito tempo, quando eu criei o coach financeiro há anos atrás, o objetivo sempre foi esse. E todo o trabalho que a gente tem feito na área financeira é exatamente nesse sentido de ampliar a visão das pessoas, né? Porque eu vim, gente, de uma infância muito pobre, quem me acompanha sabe disso, eu sei o que é passar fome, dificuldade financeira, medo de desemprego, não ter onde morar, é um fantasma horrível. Eu sei depois como é que é ter algum dinheiro e não saber onde investir, investir mal, deixar na poupança achando que está fazendo uma grande coisa, ou investir mal na área imobiliária e perder dinheiro também, ou investir errado na bolsa e perder dinheiro. Olha, acredite, eu sei de tudo isso porque eu passei isso na pele, na pele. E, logicamente, vejo isso, né, ao redor das pessoas que nos rodeiam. Então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês hoje é exatamente uma reflexão prática, exatamente da importância de você o quê? Ter informação confiável, você ter um plano de ação para investir, menos no que seja 100 reais, 200 reais, você tem que parar de pegar o dinheiro e gastar, ou parar de pegar esse dinheiro e botar na poupança apenas, entendeu? Você tem que ampliar teus horizontes mentais. Lembre-se, sua família, seu futuro depende disso. Gente, me conta uma coisa. Você acredita mesmo na aposentadoria do governo? Um governo que muda a cada projeto político? Você acha mesmo que dá para a gente confiar que daqui a 10, 20, 30 anos o nosso governo vai sustentar a nossa aposentadoria? Deus abençoe que sim, né? Mas você acha que dá para confiar? Mas eu não confio, mas de jeito nenhum. Então, não é melhor você construir sua aposentadoria? Você construir a forma, né, de criar sua independência financeira? É muito melhor. Esse que é o grande ponto, né? Que muitas pessoas, às vezes, se perdem no meio dele. Essa que é a grande questão. Então, gente, essa falta de inteligência financeira, presta atenção nisso aqui, ó. Falta de inteligência financeira, de não saber onde investir, de não saber como economizar, de não saber como ter um plano B, de ficar sempre pensando, mas eu sou pobre, mas eu estou muito velho para fazer isso, mas a minha idade é avançada, mas eu nasci numa cidade que não me ajuda, mas as coisas não estão indo bem. Então, esse tipo de pensamento, ele paralisa a gente. E esse pensamento a gente precisa se libertar, entende? Cuidado com ele. Eu me lembro, pessoal, que um dos principais pensamentos que mais me bloqueava quando eu comecei a trabalhar com investimentos era exatamente a ideia de que eu não conseguiria sair de um lugar porque eu era pobre, meus pais eram pobres, né? E, consequentemente, eu não tinha conhecimento financeiro nenhum. Eu fui aprender a ler inglês na época para comprar livro nos Estados Unidos, na Amazon. Na época, a Amazon estava expandindo, 2001, 2002, começou a exportar livro para o mundo todo. Ainda comprei, morrendo de medo de não chegar aqui no Brasil. Ainda lembro disso, né? Comprei livros na Amazon e chegou um monte de livros, né, na área imobiliária, investimento em ações. Aqui no Brasil não tinha. Então, assim, eu tive que me informar fora para começar a aplicar aqui dentro, porque eu falei, eu não quero repetir a história do meu pai, da minha mãe, no sentido de ter dificuldade financeira, dos meus avós e avós. Então, assim, graças a Deus foram pessoas honestas, trabalhadoras, quanto a isso, gratidão eterna. Mas, poxa, quanta dificuldade financeira. Então, gente, eu sei que muitos de vocês passam por situações semelhantes. Aí, por exemplo, tem aquele que talvez não tenha dificuldade financeira, mas em contrapartida, está perdido em algum lugar no limbo financeiro. Quer ver? Dá uma olhada aqui comigo, ó. Em qual dessas 4 fases você mais se identifica hoje? Anda comigo aqui. Em qual dessas 4 fases você mais se identifica hoje? Você está na fase 1 de pagar dívida,
Você está na fase número 2. Não, Ricardo, eu não tenho dívida. É assim, eu estou começando a economizar. Sabe, eu estou no 0 a 0, ganho um pouco mais do que eu gasto, junto uma graninha aqui, estou juntando um dinheirinho suado, entendeu? Mas estou aqui no 0 a 0. Não, estou no 3. Eu quero investir melhor. Já tenho patrimônio, já tenho uma casa, um apartamento, tá certo? Eu tenho 100, 200, 300 mil no banco ou mais, e eu estou começando a investir melhor o meu dinheiro. Eu quero aprender como investir melhor. Ou você está na fase 4, que é para usufruir do caixa. A fase 4, gente, é a fase das pessoas que já alcançaram mais independência financeira, que já tem um fluxo de caixa constante, né? Tem dinheiro pingando na sua conta constantemente todos os meses. Mas aí, você tem que saber em que fase que você está, não é? Então, deixa eu te orientar rapidamente para começar a botar ordem na tua cabeça aqui, tá? Se você, pensa comigo, está na fase 1, você está devendo, não tem outro jeito. Qual que é o seu foco hoje? Pagar suas dívidas. Como, Ricardo? Calma. Qual que é o teu foco hoje? Pagar suas dívidas. Põe isso na tua cabeça. Não adianta pensar em investir sem pagar dívida. Não adianta querer falar latim, inglês, né? E outros idiomas falando mal ainda o português. Bora aprender a falar primeiro, né? Não adianta querer correr sem antes andar primeiro. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter ideia é como pagar essas dívidas. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Né? Você tem que refinanciar suas dívidas, você tem que aprender a buscar dívidas com taxas de juros menores do que você tem. Às vezes as dívidas estão soltas, você juntar a dever só um credor, é uma técnica antiga, mas muito importante. Como a taxa de juros agora baixou, pode ser que você faça uma renegociação de taxas maiores que você está carregando há alguns meses e deva só um credor. Vai diminuir as suas dívidas, a sua prestação. Então vai nessa dica, tá? Número 2. Quem está começando a economizar agora? Qual que é o teu foco? Como você já começou e não está devendo a ninguém, qual que é o seu foco? Fazer o seu colchão de investimento, sua reserva de emergência. Todo mundo aqui sabe, gente, o que é uma reserva de emergência? Sim ou não? Todo mundo sabe? Reserva de emergência é você guardar de 6 vezes a 1 ano, ou se você for mais arrojado, de 3 meses até 6 meses. Então, olha lá, 3 a 6 meses você for arrojado, se for mais conservador, de 6 meses a 1 ano, você vai guardar num fundo de renda fixa, né? Pode ser um Tesouro Selic em especial, que é o mais seguro do Brasil. Né? Você pode guardar essa sua reserva de emergência, né? Ou mesmo num CDB de um banco da sua preferência, porque tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, então é relativamente seguro. Por quê? Porque se você precisar desse dinheiro, ele é líquido, entendeu? Então você vai lá e guarda. Então vamos lá, de novo, quem está devendo tem que pagar a dívida. Tem que ter plano B, tem que inovar, é vender churrasquinho, é vender cachorro-quente, entendeu? É trabalhar na internet, vou lá cortar cabelo, vou dar aula particular, vou criar coisas novas. Você tem que sair da zona de conforto. Eu sei que não está fácil, não é simples, mas por isso você tem que fortalecer sua confiança, sua mente, para ter um plano B, começar a trabalhar, para ver se entra um dinheiro novo, entendeu? Então você renegocia suas dívidas e vai pagando à medida do possível. Mas para você que já começou a estar no 0 a 0, você tem que trabalhar a formação, gente, presta atenção nisso, é sério, da sua reserva financeira. Por quê? Muitas pessoas não têm reserva financeira. Aí o sujeito pega um dinheirinho, o que ele faz? Compra carro. Aí faz uma prestação. Entendeu? Aí o que ocorre? Chega o IPVA, não tem dinheiro para pagar o IPVA, mas tem um carro. Tem gente que tem carro importado, gente. Importado. Olha que loucura. Minas Gerais, São Paulo, né, Paraná, média de 20%, 28% de IPVA atrasado para carro importado. Quer dizer, o povo compra o carro, mas não pode pagar o carro e nem o imposto. Olha que loucura. Tá entendendo? Então não faça gastos acima da sua possibilidade. Não faz sentido isso. Nenhum. Você vai fazer sua reserva de emergência. Depois você viaja para o exterior, depois você compra roupa legal. Não, primeiro faça a sua reserva. Foco. Não tem vento favorável para quem não sabe para onde vai. Então nós precisamos ter foco, né? Hashtag foco. Tá bom? Eita, e o pessoal que precisa investir melhor? Quem está usufruindo do caixa, hein? E aí, o que faz? Pois é, pessoal. E aí, me conta, né? Como é que a gente faz? E quem está no item 3 aqui? E o pessoal que já tem um dinheirinho, como é que investe melhor? Muito bem. Gente, quem está aqui no item 3 para investir melhor o dinheiro, tem que buscar, lógico, estou partindo do pressuposto que você já fez a sua reserva de emergência, claro. Então, para mim está claro, você já fez a tua reserva de emergência, tá bom? E aí, aquele que já fez a reserva de emergência, imediatamente eu imagino que vocês agora comecem a investir pensando num ganho substancial. É onde que você tem que botar teu olhar. Fundos imobiliários, muito importante,
Investimento em imóveis, você tem várias possibilidades para investir em imóveis, leilões, consórcios, entende? Para você alavancar, imóvel físico mesmo. Melhora o teu dinheiro aqui, entende? Independente do volume que você já tem. Se você está no item 3, é isso que você tem que fazer. Vamos de novo? Não confunde, não. Quem está no item 1 tem que pagar a dívida. Não adianta botar olho grande, eu vou investir. Você tem que pagar a tua dívida, porque o que você paga de juros, provavelmente na sua dívida, é bem mais do que proporcionalmente você pode ganhar investindo inicialmente, né? E você vai dormir mais tranquilo. Para você que está no 0 a 0, faça a tua reserva de emergência. Se você entra na renda variável e de repente a reserva não está pronta e acontecer algum problema, você não vai ficar feliz, né? Então faça a sua reserva de emergência. Faz sentido? Para você que está aqui, olha, vai investir melhor o seu dinheiro. Galera, do item 4, quem quer usufruir do fluxo de caixa? Você tem que buscar renda. Aí existem vários investimentos para te trazer renda, renda passiva. Seja empresas para você ser participador, né, participar de capital, receber os dividendos das empresas, ou isenção de imposto de renda, né, nos fundos imobiliários, ou começar a comprar alguns títulos públicos, né, que possam te pagar os, né, títulos atrelados à inflação 2035, 2045, 2050, você poder construir um projeto em que você vai começar a receber renda. Olha quanta coisa é possível você trabalhar, tá bom?